A paz do Senhor, queridos. É um prazer, um privilégio a sua companhia. Estamos aqui hoje para gravar mais uma aula, né? Hoje a lição de número 6, essa lição que ela vai ao ar no dia 6 de agosto de 2023. E hoje para comentar, destrinchar essa aula aqui tão preciosa, temos aqui hoje o nosso diácono irmão Júlio, a qual é professor dos nossos adolescentes. Irmão Júlio, é um prazer em recebê-lo aqui. Faça a sua apresentação, fique à vontade. Sinta-se em casa. Amém. O prazer é todo meu, Eduardo. É um privilégio, uma honra, né, estar aqui com o irmão. Admiro muito esse trabalho. Sou fã de podcast. Amém. Seja lá da onde quer que seja, né? Gosto de assistir debates, né, sobre a palavra de Deus. E é muito bom isso aqui, né? Isso aqui incentiva as pessoas a procurar, a querer aprender a palavra de Deus, né? Amém. E graças a Deus, a Assembleia de Deus, ela tem um trabalho muito forte no ensino, né, da sã palavra de Deus, né? Tem um zelo, né? Preza por esse trabalho. Queridos, hoje nós vamos tratar da lição de número 6, que ela traz o tema a desconstrução da masculinidade bíblica. E o textual dessa lição, ele vai nos dizer assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Se encontra lá no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 2, e o versículo de número 15. E a verdade prática, ela vem nos dizer assim, ó: o homem foi criado com qualidades que expressam a virilidade, a responsabilidade e a liderança. Irmão Júlio, essa verdade prática aqui, ela é forte, né? Muito. E tem tudo a ver com a nossa lição, né? A aula de hoje, né? Isso, nós vamos bater em cima desses pontos aí, né? Que é primordial para a aula de hoje. Amém. A introdução aqui, a qual o nosso pastor e comentarista, né, pastor Douglas Batista, ele colocou, ele nos direciona assim, que é preciso refletir a respeito do conceito e do papel da masculinidade do ponto de vista bíblico. Neste sentido, a lição dessa semana, a lição a qual eu e o irmão Júlio aqui iremos tratar, ela chama a atenção para o processo presente na sociedade da desconstrução da masculinidade, tal como é apresentada na Bíblia, e o impacto que isso pode ter na funcionalidade da família cristã. Por isso chamamos a sua atenção, querido ouvinte, amado e querido irmão que está aí nos assistindo. Por favor, preste minha atenção naquilo que vai ser falado, comentado aqui hoje, porque, de acordo com a palavra de Deus, a masculinidade bíblica leva em conta a criação divina, a constituição biológica e o papel estabelecido por Deus para o homem cristão. Repetindo, papel estabelecido por Deus. Amém? Queridos, irmão Júlio, já adentrando aqui essa preciosa aula, né? Vai dizer para nós assim, ó: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem são questionados. Olha quão impactante que é isso, que é um marco. O marco judaico cristão do papel do homem são questionados. E neste contexto, a masculinidade relativizada é o modelo bíblico de homem desconstruído. Que triste. Essa presente lição traz o mandato divino para o homem, as ofensivas da desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer de mim e de você, homem, servo do Senhor. Irmão Júlio, já adentrando aqui ao primeiro tópico, né? A masculinidade bíblica. Olha que interessante, ela fala no seu primeiro subtópico, a criação divina do ser humano. O seu segundo tópico, ela vai dizer para nós a característica das masculinidades. E o terceiro tópico, ela vai falar sobre a liderança masculina. E com isso eu queria pedir para o Senhor já destrinchar para nós aqui o que esses três subtópicos
eles querem nos ensinar, querem nos corrigir. Por favor, fique à vontade. Então, Eduardo, para começo de conversa, para a gente chegar no consenso, né, nós temos que tratar esse assunto, nós como cristãos, à luz da palavra de Deus. Amém. Tá? Porque, para nós, sendo a Bíblia nossa regra de fé e prática, todo e qualquer assunto nós discutimos à luz da palavra de Deus. Nós seguimos o que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. E a respeito da masculinidade bíblica, tem uma divergência nossa com aqueles que não creem na palavra de Deus ou procuram desvirtuar, né, descaracterizar a palavra de Deus, certo? Certo. Porque o mundo lá fora, nós, eu e você, nós fomos criados na escola secular a respeito da evolução. Isso. Tá? E nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. Que Deus criou todas as coisas. Amém. Eu acredito num design inteligente, né? Que foi tudo criado por Deus, né? E não acredito que nós fomos criados através de uma evolução que veio do macaco. Se quem quiser aceitar isso aí, amém, mas eu não, tá? Eu acredito num homem criado perfeito, tá? Porque tudo que Deus cria é perfeito. Você pode olhar para tudo ao seu redor, criado, né? É perfeito, tudo no seu equilíbrio, tudo tem a identidade de Deus. Para a gente começar essa conversa, a gente tem que entrar nesse ponto. À luz da palavra de Deus. E a luz da palavra de Deus, o que diz? Sendo Deus o Criador de todas as coisas, criou Deus macho e fêmea, homem e mulher. Se encontra no livro de Gênesis 1:27, e ali tem o desenrolar da criação. Tá? O que Deus determina para o homem e tal, né? E uma das orientações que Deus dá para o homem foi para ele deixar o homem, seu pai e a sua mãe, e se unir a uma mulher, tá? Uma mulher, tá? E construir família, ter filhos, povoar a terra. É isso que eu acredito, o que eu defendo, tá? Mas não vamos entrar nos detalhes, porque a gente não tem tempo. Isso aqui é só para a pessoa... É só um beijo na flor. Isso, para a pessoa vir até a fonte. Isso. Né? Então, a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. É a imagem e semelhança de Deus. Né? Olha só, Deus criou tudo, e quando criou o homem, quando ele criou as coisas, ele falava que era bom. Deus fez luz, bom, bom. E o homem, quando chegou no homem, muito bom. Maravilhoso. Eduardo, hein? Olha que coisa. Que privilégio. Que privilégio, muito bom. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu creio nisso. As características da masculinidade, biblicamente falando, tá? Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias. Tá? Cultivar e guardar aquilo que Deus tinha criado. Cultivar e guardar. Então,
Isso se encontra em Gênesis 2,15, para você que está em casa nos acompanhando, quiser dar uma lida, Gênesis 2,15, cultivar e guardar, tá? Então, o que nós podemos já tirar de lição aí? O homem, ele é provedor, tá? Ele é guardar, você pode tirar como protetor. Proteger, né? Então, nós vamos ver que o papel do homem na família é isso, provedor e protetor. Nós indo para os ensinos no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, ó, já vou dar um salto né? Grandão. Paulo, em Efésios 5, 28, 30, ele fala a respeito de esposa e marido, um papel de cada um. Isso. Tá? Né? Que a esposa, ele pede para a esposa ser obediente, né? E o marido protetor, né? Amar a esposa. Ame a sua esposa, né? Ame, né? Sua esposa. Ele fala da relação de Jesus com a igreja. Maravilha. O que ele fez por amor por nós. Aí você, né? Nós entrarmos em uma seara, né? Das feministas. Não, que o homem quer ser o machão, o delegado de casa, né, o tirano. Não é bem assim. Tem alguns que se comportam assim, infelizmente. Mas eles se comportam assim porque eles não têm conhecimento, eles não tiveram um encontro de verdade com Jesus. Porque se ele tiver um encontro verdadeiro com Jesus, ele vai saber o verdadeiro significado do que você tem sobre a sua esposa, sobre a sua família, os seus filhos. Você pode pegar e abranger até os amigos, de morrer. Se doar, né? Se doar. Então, o papel do marido é sacrificial, tá? É sacrifício. Pedro, a carta de Pedro 3,7, ele manda a gente honrar a nossa mulher. Porque se a gente fizer umas leituras no Antigo Testamento, porque a gente tem que colocar assim, Eduardo, a cultura daquele povo do Antigo Testamento, né? Cultura oriental e a nossa cultura ocidental. Isso. Não tem nada a ver. Você não pode, certas coisas, o que eles praticavam lá, você querer praticar aqui. Tanto geograficamente quanto não tem. Fisicamente, não são tem. Mundos diferentes. Por quê? Eles interpretaram diferente o que Deus queria quando Deus ensinava para ele o papel do homem. Mas voltando na criação, por que o homem ele desvirtuou o que Deus queria que ele fizesse, ele já não começou a fazer mais, começou a fazer do próprio jeito dele, por causa do pecado. Né? Na aula passada, o irmão Regis falou, né, da nossa pecaminosidade que nós temos dentro de nós. Essa foi da aula foi a lição de número 1, né? A lição de número 1, que ele fez menção nisso. Mas vem no desenrolar de cada lição, isso, vem falando do mesmo tema, na vem verdade, desenrolando na verdade, é o rolo. Na verdade, cada lição é uma pecinha desse grande quebra-cabeça, né? Sim. Então, o homem, por ser pecaminoso, ele ser egoísta, ganancioso, tal. Então,
Tem pessoas que têm a esposa como uma empregada, como uma serva dele, tal, né? E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, né? Porque se a gente ama, né? Paulo escreve lá, pode fazer de tudo, se não tiver amor, não vale de nada. O amor tudo sofre, né? Então, o amor é Irmão Júlio, profundo. e A liderança, Isso. liderança masculina. O homem, ele deve evidenciar, ele tem que ser exemplo, cara. Ei, não adianta, né? O que mostra é o nosso exemplo, tá? Nosso exemplo. Evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor, respeito. Porque não adianta você ser um frequentador de igreja, trazer a sua família para cá, chega em casa, você faz tudo diferente, espanca seus filhos e não trata o seu filho com amor, né? E hoje o mundo está de braços abertos para abraçar os nossos filhinhos, as nossas crianças, né? O sistema mundano está aí forte, atuante, né? Irmão Júlio, dando continuidade aqui, o subtópico de número 3, ele vem falar sobre a liderança masculina. O que nós podemos comentar a respeito disso? Então, a liderança masculina na Bíblia, Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis 1, 26 e 3, 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Amém. Paulo, ele nos ensina essa doutrina em 1 Coríntios 11, 13. Mas, porém, o movimento feminista, né, que é um movimento muito forte, que não é de hoje que eles atuam, ele que vem de um viés neomarxista, ele considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve, olha só, liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, onde eu tinha comentado com você, quando ele fala a respeito do marido e esposa, né? O papel do marido é muito forte, muito poderoso. E muito exclusivo também. É sacrificial. O marido cristão, ele tem que chegar ao ponto de dar a sua própria vida pela família. Tá? Eu não tiro razões de algumas feministas de que existe alguns maridos machistas. Isso existe, a gente não pode negar, tá? Mas é uma minoria, tá? Então, o homem deve evidenciar nas virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito, tá? Então, para a gente finalizar esse primeiro tópico, nós podemos mencionar que Deus criou o homem com as funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança para o seu lar, para a sua casa. Isso mesmo. Podemos fechar Podemos fechar esse primeiro tópico com essa conclusão? Maravilha, irmão Júlio. E para a gente já adentrar aqui ao segundo tópico, aonde que é Esse é espinhoso. Um tema um tanto quanto impactante. Ele vem falar sobre a erosão da masculinidade. Só que antes de adentrar esse segundo tópico aqui, eu gostaria que o senhor fizesse menção da nossa biblioteca que nós temos aqui, onde o senhor ali é o coordenador, né? Então, nós temos a nossa biblioteca aqui na nossa igreja sede, Assembleia de Deus, Templo Sede, e nós temos uma biblioteca com livros bons, né? E, inclusive, eu indico para o professor que não sei quem que vai ministrar essa aula. Pode apresentar os livros que o senhor trouxe, pode ficar à vontade. Eu trouxe 2 livros aqui que eu, por me interessar muito no assunto, né? 2 livros que eu já li e eu achei muito interessante. Nascidos Gay,
Faz uma pergunta. Aproxima ele da câmera ali para ficar mais fácil para o nosso Nascidos amigo. gay e o outro homossexual, ser ou não ser, eis a questão. Tá? Então, é muito interessante. Esse primeiro fala muito da parte biológica, tal, estudo científico, o outro já mais parte espiritual, mas os dois são bons. O senhor tá? tem em mente quantos exemplares nós temos na nossa biblioteca hoje, da biblioteca da igreja? Não sei, cara. Nós estamos precisando urgentemente fazer um inventário para a gente poder... Mas tem muitos livros aqui. Tem bastante, tem bastante. Então, esse tópico que a gente vai tratar aqui, tópico 2, né? A erosão da masculinidade. Né? Ou seja, um substantivo feminino. O caso da erosão. Ela vai falar para nós que é um processo de resultado de desgaste. Isso. É a ruptura, na verdade, a ruptura dos padrões bíblicos. Amém. Tá? E para a gente entender isso, é muito complexo. Né? Foi na aula passada que falou da Grande Babilônia? Foi na aula a lição 1. Foi a lição de número 1. Lição número 1? Isso, nós tratamos da lição número 1, né? Isso. Então, da Grande Babilônia. O que acontece? Esse sistema, né? Nós temos que entender o sistema, né? Que é um sistema que não é de hoje, que ele é atuante, né? Foi falado lá de Nimrod. Isso. Olha só onde começou o pepino, né? Então, hoje nós temos movimentos progressista, socialista, feminista, os relativistas, que relativa à moral, à ética. É uma agenda globalista, é no mundo inteiro. Isso. Nós estamos vendo os Estados Unidos, que foi uma nação alicerçada na palavra de Deus, construída em cima da palavra de Deus, o caos que está, né? O caos que está, liberação de droga, liberações de aborto e aí por diante, né? Então a erosão da masculinidade está dentro dessa agenda. Tá? E tem pessoas investindo pesado, tá? Nisso aí, tanto na cultura, na mídia, nos desenhos infantis, nas faculdades. Eduardo, eles dominaram tudo. E onde que a gente estava? Dormindo? Tá? Nós estamos acordando agora, e eles já estavam trabalhando faz tempo. Tá? Inclusive, esse caso que a gente vai tratar aqui, sobre a erosão da masculinidade, acontece dentro da nossa casa. Tá? E muitas das vezes nós não estamos sabendo lidar com essas situações. E tem pessoas que a gente não sabe tratar, eles vem que eu te amo, eu vou cuidar de você. Tá? Então, é uma ideologia dos tempos modernos, que faz uma apologia à homossexualidade, que é a ideologia de gênero, tá? Que é uma agenda que era LGBT, agora tem a QI+. Eu já fiz um estudo, cara, de quantos gêneros tem aí, cara. É de você ficar estarrecido. É feio o negócio, cara. Então, mas contrapartida, todo esse movimento de apologia à homossexualidade, nós como igreja do Senhor, nós como salvos em Cristo Jesus, o que nós podemos fazer de diferencial, não somente para essa sociedade, mas também para o nosso lar, para aqueles que estão de perto nos rodeiam? Qual que é a postura da igreja? Ou seja, qual é a postura hoje?
do diácono irmão Júlio ser relevante para esta sociedade? Primeira coisa que a gente tem que ter é amor. Tá? Amor. Saber amar essas pessoas. Né? Porque, como eu bem falei lá no começo, nós somos seres caídos. Isso. Né? Se você for em um médico, você gosta de picanha? Eu? É? Não, eu não como carne, sou vegetariano. Vegetariano. O que você mais gosta? Eu? É. Comida? É. Eu gosto de massa. Massa. Se o médico falar para você, ó, Eduardo, você não pode comer mais massa, porque a massa vai te matar. Você vai fazer o quê? Vai parar ou vai continuar? Vamos parar. Se você for um cara, né, de bom senso, nós somos obedientes. bom senso, Nós somos obedientes. você vai parar. Mas você vai parar de gostar da massa? Não. Você vai gostar da massa. Está gostando. Né? E nós, igual eu, vou pôr meu caso, um exemplo, que eu não quero pôr o exemplo de uma pessoa que é sofrimento, cara. Primeira coisa que você tem que pensar, uma pessoa que ela parte para esse lado, cara, você pode ter certeza que é sofrimento. Todo pecado, no princípio, parece gostoso, mas leva à morte. Tá? Eu vou dar um exemplo meu. Eu fui dependente químico. Tá? Dependente químico. Eu gostava de fumar droga, maconha. Tá? Hoje eu não fumo mais. Glórias a Deus. Por quê? Eu conheci a verdade. O Senhor abençoou. Agora você vai falar para mim, Júlio, você não gosta mais da maconha? Se eu falar isso para você, eu sou hipócrita. Se eu pudesse fumar maconha, eu ia fumar maconha, só que eu não posso fumar maconha. E o homossexualismo, ó, não pode nem falar essa palavra, você sabe disso, né? Tem que ser homossexual. Quem está me ouvindo, me perdoe, né? Se eu sentir ofendido, mas a minha intenção não é essa, tá? Então, nós matamos esse leão todo dia. Todo dia é minha luta. É uma batalha espiritual. Por isso que Paulo fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é o sistema. É o sistema que já foi falado, né? Que está sendo atuante. Então, Paulo, por que ele usa uma figura de linguagem a respeito de uma armadura? Porque tem um porquê, é uma guerra, é uma batalha. E essa batalha nós estamos travando. Eu, você, todos nós, tá? Contra a ruptura dos padrões bíblicos. E eles estão fortes, estão atuantes. Então eles ignoram as características físicas e biológicas. Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Então, eu respeito. Igual eu falo para você, eu tenho amigos, eu tenho na família, tal. E aí? Eu vou pegar a espada e vou fazer igual Pedro, cortar a orelha? Não. Faça uso dessa espada. Não, sim, qual é o amor? Mas com amor, com amor. Eu já vi irmão falar, não, eu bato, depois eu assopro. Não existe isso, bater e assoprar. Irmão Júlio, para a gente dar continuidade aqui, porque o nosso tempo aqui é escasso, né? A gente acaba se prendendo num tema tanto quanto importante para este mundo de hoje, mas nós temos que dar continuidade aqui. Vamos entrar aqui já no tópico de número 3, onde ele vem trazer Boaz, o símbolo bíblico da masculinidade. Aí ele traz o seu subtópico, o modelo de generosidade, o modelo de responsabilidade. O que nós podemos, para fecharmos essa aula aqui, um tanto quanto relevante para esses dias, é muito. Nós podemos pegar aqui da pessoa de Boaz. Antes de eu entrar nesse ponto, tem uns pontos que é muito importante. A nossa responsabilidade como igreja não pode ser negligenciada, tá? Essas inversões de valores que acontecem
Dentro da nossa casa, a gente negligencia. A crise de liderança, tá? Hoje, nós estamos vivendo uma crise muito grande de liderança, da presença masculina dentro de casa. Não um machão, que eu falei, tá? Aquele homem de coragem, de amor, de respeito, que sabe educar os seus filhos com amor, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, a responsabilidade, né? O tratamento da crise de liderança, tá? Que hoje muitos homens... Você conhece mulher que vai trabalhar e o homem fica em casa cuidando da casa? Conhecemos. O que você acha disso? Legal? Para pós-modernidade, eles acham legal, mas para mim não é legal, né? O homem, ele tem papel. Nós vimos lá atrás que Deus mandou cultivar, proteger. Então nós temos um papel, o papel que Deus quer da gente, como Abraão teve. Que líder que foi Abraão, tá? Né? Nessa lição mesmo nós falamos, né, que o papel do homem, ele é o provedor, né? Tá? Diferentemente de Acabe e Jezabel, quem que mandava lá como vamos dizer, lá no barraco, na casa lá? Era Jezabel. O que aconteceu? A casa desmoronou. Afinal foi tá? né? Então, e agora nós temos um exemplo de Boaz. Boaz, né? Se a gente for falar de Boaz, na cultura dele, foi um papel muito de generosidade, de responsabilidade muito grande, tá? Na cultura dele, pegar Ele foi o remidor, né? Então, a gente pode fazer um tipo, né, de Cristo, e para quem gosta de tipologia, né? E ele ainda usou de meios, né, para que ele pudesse colocar a sua remissão em prática, né? Então, para a gente finalizar... Para a gente poder falar hoje, para essa igreja atual, essa igreja de hoje, ou seja, para pais, homens da atualidade, pegar esse exemplo de Boaz e transformar esse exemplo na prática, ou seja, a aplicação prática em nossos dias. O que nós podemos mencionar com isso? Esse modelo de generosidade e esse modelo de responsabilidade. Em poucas palavras, para nós finalizarmos, nosso tempo já se estourou. Generosidade já fala tudo. Responsabilidade, você ser responsável pelas coisas que você tem. Eu vou acrescentar mais. Líder, tá? O homem, ele tem que ser líder da sua casa. Ele tem que ser educador. E como educador, o melhor exemplo é você ser exemplo para sua casa. Não existe outro exemplo melhor, né? Ter firmeza de caráter. Não adianta você ser uma coisa na igreja e na sua casa, no trabalho, na escola, você ser outra. Isso. Tá? Provedor. Você tem que prover. A sua família depende de você. Os seus animais, para quem gosta, depende de você. Todos dependem de você. Você é o sacerdote da sua casa. Você tem que fazer sacrifício pela sua família, tá? Você tem que ser protetor, proteger a sua família, como Deus nos protege, coloca debaixo das suas asas, igual os pintinhos. Então, nós temos que proteger hoje, principalmente, as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Estão aí, ó. O mundão, eu falei para você, tá aí, firme e forte, com uma agenda que nós comentamos aqui, querendo desconstruir todos os padrões bíblicos que Deus nos deixou, né?
como regra de fé e prática, eles querem desconstruir tudo isso. Então, eles estão em todos os lugares, Eduardo. Então, nós estamos numa grande batalha. Como o Paulo falou, isso é uma grande batalha, cara. Tá? Igual, acho que você também fala, né? Vitória. Pastor Maureli. Vitória, não, mas a vitória, para a gente ter vitória, tem que ter luta, tá? Então, a gente vence uma, perde outra, e assim nós vamos caminhando até a vitória final, quando Cristo vai vir buscar a sua igreja. Amém. Amém? Irmão Júlio, olha que interessante aqui que o autor ele coloca aqui no final, né? Para a gente encerrar. Que o parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita, que era Ruth. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor, nós estamos bem falando aqui, tornou-se o provedor, tornou-se o protetor daquela família. Olha que interessante. E o mais interessante ele vem agora. E o casal, Boaz e Ruth, ele gerou Obed, ou seja, seu filho Obed. E Obed, ele se tornou a linhagem de o avô de quem? Rei Davi. E cuja linhagem nasceu quem? Jesus, o homem perfeito. Glória a Deus por isso. Então, para a gente finalizar agora aqui, ó, Boaz é o símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Queridos, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Gostaria de pedir uma grande colaboração sua que está nos assistindo. Divulgue esse trabalho através das redes sociais do YouTube, do Facebook, do Deezer, do Spotify. Seja você também um abençoador. Fica aqui o meu pedido de gratidão a você pela sua companhia. Amém? Que Deus abençoe, irmão Júlio. Foi um prazer a sua companhia aqui hoje. E muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui nos ajudando com esse grande projeto. Prazer é todo meu, Eduardo. Amém. Pena que o tempo é curto, né? É muito curto. Tem tanta coisa que a gente podia falar que ia, né, horas aqui, mas o tempo é curto e você que está assistindo, quer ouvir mais, aprender mais, venha na nossa EBD aos domingos, às 9h30 da manhã, né? 9h30 da manhã. Então, traga sua família, seus filhos, tem sala de aula para todas as idades. Amém. Né? E é muito bom, né? Glória a Deus. Muito Deus bom. abençoe. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus.